Esta é a página inicial onde qualquer utilizador, mesmo antes de iniciar sessão, pode interagir com o sistema e perceber o seu valor em minutos. Fornecemos dados exemplos que serão carregados com um clique num botão para assegurar que não haja empecilhos para começar. Estou verdadeiramente interessado em mostrar como o projeto Sofia pode me ajudar a otimizar o desempenho de vendas da minha organização. Então, vou carregar o meu próprio arquivo local, que inclui dados de vendas e pipeline dos meus vendedores. Agora, a Sofia está a gerar automaticamente o que denominamos de blueprint. Vai levar algum tempo, o que verás que é bastante razoável, visto que o sistema está literalmente a fazer um trabalho que me levaria horas para concluir sem a ajuda do projeto Sofia. Por trás das cenas, colocamos a IA para trabalhar, fazendo uma análise aprofundada do conjunto de dados e depois preparando insights para a apresentação e próximas ações. Este é o blueprint, a estrutura roxa que você vê aqui. Isto foi desenvolvido para ajudar a fornecer alguma estrutura para a pesquisa alimentada por IA, tornando-a mais fácil de navegar. O blueprint contém 3 colunas de informações. À esquerda, você vê uma visão geral em texto, representações visuais de insights no meio e uma lista de próximas medidas sugeridas à direita. Cada blueprint e todos os blocos de informação dentro dele são gerados usando modelos de linguagem volumosos. E cada um dos blocos são otimizados para proporcionar insights de alto valor para o negócio que teriam levado substancial esforço para ganhar sem a utilização do Sofia. Para ilustrar, se você olhar para algo tão simples como uma visão geral em texto à esquerda, você verá que ele não está apenas descrevendo os dados que você pode encontrar no arquivo, ele também fornece insights sobre os dados que você não seria capaz de descobrir simplesmente abrindo o arquivo e olhando para os dados. Calcular as contas principais dentro de cada setor é um exemplo disso. Portanto, acrescentar dados através de setores, vendedores e geografias são algumas das formas que Sofia ajuda a destacar realces no conjunto de dados. Ao olhar as visualizações ao meio, sempre nos esforçamos para fornecer 2 ou 3 visualizações diferentes. O objetivo é descobrir insights a partir de múltiplos ângulos, garantindo que você não só possa visualizar o complexo, mas também identificar padrões mais amplos dos dados para revelar caminho de pesquisa que você talvez nem tenha pensado. Aqui, por exemplo, ilustramos a relação entre a receita anual e o funil para cada um dos representantes de vendas. Isso realmente fala não só sobre o desempenho atual de um vendedor, mas também sua capacidade de manter o desempenho ao longo do tempo. Aqui, Lena Powell se destaca de maneira significativa como uma vendedora de alto desempenho, tanto em termos de receita quanto de funil. O desempenho dela é ainda mais amplificado aqui na segunda visualização, onde a conta individual de maior desempenho também é de propriedade da Lena. Logo, o desempenho do vendedor claramente torna-se uma área interessante para nós nos aprofundarmos mais, avaliando se a Lena representa padrões de trabalho que podemos replicar e escalar em todo o negócio para otimizar o desempenho de mais vendedores. Este primeiro modelo é onde a jornada começa. E depois que eu tiver explorado o modelo e formado opiniões, posso agir. Para isso, posso usar as ações fornecidas pela Sofia. Temos diferentes tipos de ações colaborativas aqui, representadas pela capacidade de ter a Sofia redigindo um e-mail que eu posso usar para compartilhar facilmente parte do conteúdo com um colega. Alternativamente, posso usar ações exploratórias como uma forma simples de me aprofundar mais nos dados, construindo jornadas de pesquisa multifacetadas. A ação exploratória pode fornecer sugestões para extrair dados externos, como tendências do setor ou dados da concorrência, quando relevantes para o contexto específico. Essa é uma das áreas onde a fusão de grandes modelos de linguagem e o conhecimento de domínio da Sofia entram em jogo e podem me poupar muito tempo sugerindo um caminho de exploração que, de outra forma, poderia ter levado várias iterações para identificar e executar. Cada uma dessas opções irá gerar um novo plano, estabelecendo o próximo passo em minha jornada de pesquisa. Então, naturalmente, posso continuar explorando meus dados e expandir minha jornada por meio de ações sugeridas, mas isso é quase fácil demais. E eu gostaria de dar a você a oportunidade de ver um conceito muito poderoso em ação que chamamos de cursor de IA. O cursor de IA é uma experiência de bate-papo totalmente contextual,
que permite que você clique em qualquer lugar na tela para acionar uma conversa. Essa é uma ótima maneira de me aprofundar no desempenho de vendas da Lina. Então, eu posso simplesmente pegar meu cursor de IA, clique na área específica que eu gostaria de explorar e acionar ainda mais uma conversa. E posso simplesmente perguntar a Sofia: quais são alguns dos motivos pelos quais Lina está a superar? Eu posso ou ter a opção de simplesmente atualizar o blog existente que selecionei, ou posso gerar um novo plano completo, que é o que farei para ajudá-lo a ter uma ideia melhor da jornada que posso criar usando Sofia, e você pode ver o poder da tela completa. Então, outro projeto está sendo gerado. Agora as coisas se tornam realmente interessantes à medida que mergulhamos mais a fundo nos dados. Chamamos atenção para qual conta Lina teve sucesso em vender, indicando onde estão suas forças. Você pode ver que ela está focada em construir relacionamentos fortes com os clientes. Mas mais importante ainda, você pode ver que ela investiu na construção de próximos passos estratégicos e planos de ação para cada uma de suas contas. Sofia ainda destaca que Lina usou alguns dos desafios dos clientes para construir soluções personalizadas. Então, olhando para as visualizações, elas apoiam as mesmas descobertas, mas de outro ângulo. Aqui, permitindo-nos detalhar suas conquistas de receita em todos os setores, o que nos permite continuar a descobrir tendências mais amplas dentro de seu desempenho. Portanto, o que está surgindo aqui é um perfil maior revelando o que torna Lina uma vendedora forte e por que ela está superando seus colegas, o que idealmente podemos considerar replicar em todo o Salesforce para dimensionar seus esforços e aumentar o desempenho geral para toda a organização. Se eu diminuir o zoom um pouco, você pode ver toda a jornada que fiz. Então, quando estou pronto para compartilhar com um colega, eu posso simplesmente convidá-lo para o espaço de trabalho e, em vez de eu ter que explicar cada etapa que dei, cada plano que construí para eles, eu posso simplesmente convidá-lo e ele pode seguir a jornada de maneira autossuficiente. A capacidade de criar vários forks na jornada, bem como compartilhar proativamente um espaço de trabalho, são alguns dos recursos que pretendemos incluir em um futuro muito próximo. Ok, até agora nos envolvemos no que chamamos de jornada exploratória. Mas outro conceito superpoderoso são os guias de processos de negócios. Deixe-me navegar até nossa página inicial para acessar guias. Os guias são essencialmente experiências protegidas, onde ajudamos o usuário, através do processo, de alcançar um resultado específico para uma tarefa de negócios de alto valor muito específica. O primeiro guia que oferecemos suporte como parte da versão de visualização é o planejamento de conta ou planejamento de território de vendas, se desejar. O planejamento de contas pode ser tão simples quanto criar uma lista de clientes classificados em ordem de vendas projetadas, mas um plano de conta pode ser muito mais do que isso. Por exemplo, como saber que os clientes com o maior pipeline também são os clientes que têm maior propensão a fechar? Na verdade, não. Então, como mencionado anteriormente, o valor do projeto Sofia é ajudar o usuário a ampliar sua abordagem em levar mais em conta mais aspectos de seus negócios, ao mesmo tempo em que monta um plano em uma fração do tempo. Vou carregar dados sobre minhas contas e meus representantes de vendas. Naturalmente, detectaremos a relação entre esses arquivos para que possamos criar uma visão abrangente. É isso, tenho um plano de conta gerado por IA. À esquerda você vê que lhe damos uma indicação a força dos dados, ou seja, com os dados que eu carreguei, quão forte um plano pode ser criado. Eu só consegui 1.3, então não é um plano muito forte, mas, independentemente disso, a Sofia foi em frente e gerou um plano com base nos dados que ela tinha à disposição dela. Então, considere isso um rascunho. É um ponto de partida para o usuário e a ideia é que a gente indique quais outros dados que você pode ajudar a coletar para fortalecer o plano. Mas vamos dar uma olhada no que realmente foi criado com os dados que a gente teve. Eu tenho um resumo da conta. Eu estou mostrando os clientes de alta receita, o que é importante para eu não perder de vista eles. Mas a peça mais importante é mesmo os clientes que têm o maior potencial de crescimento. Claro que a gente está olhando para o pipeline, que é fundamental para selecionar contas-chave para o crescimento, mas a gente também está olhando para outros aspectos, como a força do relacionamento e o uso real do produto e status do programa de fidelidade, etc.
Mas, novamente, isso é só um ponto de partida, e agora a Sofia se envolverá em um diálogo comigo para coletar pontos de dados adicionais que podem ajudar a fortalecer o sinal de dados e, como resultado, criar um plano de conta realmente forte e abrangente. Durante esse processo, também podemos puxar tendências do setor e ou informações competitivas. Então, na realidade, construímos uma visão holística e foi projetado para fazer você perceber instantaneamente que, usando a Sofia, você pode executar esses processos de negócios de alto retorno sobre o investimento, ROI, com mais eficiência e uma velocidade maior do que você pode sem ela. A intenção é que a Sofia crie novos hábitos e redefina de forma muito rápida e completa como os problemas complexos dos negócios são resolvidos. O planejamento de contas é só o primeiro de muitos guias de processos de negócios. Também planejamos oferecer suporte a guias para outras tarefas de negócios de alto valor, como fechamento financeiro e cadeia de suprimentos, e, idealmente, ao longo do tempo, construir um ecossistema de terceiros em torno de guias. Pode fornecer sugestões para extrair dados externos, como tendências do setor ou dados da concorrência, quando relevantes para o contexto específico. Essa é uma das áreas onde a fusão de grandes modelos de linguagem e o conhecimento de domínio da Sofia entram em jogo e podem me poupar muito tempo sugerindo um caminho de exploração que, de outra forma, poderia ter levado várias iterações para identificar e executar. Cada uma dessas opções irá gerar um novo plano, estabelecendo o próximo passo em minha jornada de pesquisa. Então, naturalmente, posso continuar explorando meus dados e expandir minha jornada por meio de ações sugeridas, mas isso é quase fácil demais. E eu gostaria de dar a você a oportunidade de ver um conceito muito poderoso em ação que chamamos de cursor de IA. O cursor de IA é uma experiência de bate-papo totalmente contextual, que permite que você clique em qualquer lugar na tela para acionar uma conversa. Essa é uma ótima maneira de me aprofundar no desempenho de vendas da Lina. Então, eu posso simplesmente pegar meu cursor de IA, clique na área específica que eu gostaria de explorar e acionar ainda mais uma conversa. E posso simplesmente perguntar a Sofia: quais são alguns dos motivos pelos quais Lina está a superar? Eu posso ou ter a opção de simplesmente atualizar o blog existente que selecionei, ou posso gerar um novo plano completo, que é o que farei para ajudá-lo a ter uma ideia melhor da jornada que posso criar usando Sofia, e você pode ver o poder da tela completa. Então, outro projeto está sendo gerado. Agora as coisas se tornam realmente interessantes à medida que mergulhamos mais a fundo nos dados. Chamamos atenção para qual conta Lina teve sucesso em vender, indicando onde estão suas forças. Você pode ver que ela está focada em construir relacionamentos fortes com os clientes. Mas mais importante ainda, você pode ver que ela investiu na construção de próximos passos estratégicos e planos de ação para cada uma de suas contas. Sofia ainda destaca que Lina usou alguns dos desafios dos clientes para construir soluções personalizadas. Então, olhando para as visualizações, elas apoiam as mesmas descobertas, mas de outro ângulo. Aqui, permitindo-nos detalhar suas conquistas de receita em todos os setores, o que nos permite continuar a descobrir tendências mais amplas dentro de seu desempenho. Portanto, o que está surgindo aqui é um perfil maior revelando o que torna Lina uma vendedora forte e por que ela está superando seus colegas, o que idealmente podemos considerar replicar em todo o Salesforce para dimensionar seus esforços e aumentar o desempenho geral para toda a organização. Se eu diminuir o zoom um pouco, você pode ver toda a jornada que fiz. Então, quando estou pronto para compartilhar com um colega, eu posso simplesmente convidá-lo para o espaço de trabalho, e em vez de eu ter que explicar cada etapa que dei, cada plano que construí para eles, eu posso simplesmente convidá-lo e ele pode seguir a jornada de maneira autossuficiente. A capacidade de criar vários forks na jornada, bem como compartilhar proativamente um espaço de trabalho, são alguns dos recursos que pretendemos incluir em um futuro muito próximo. Ok, até agora nos envolvemos no que chamamos de jornada exploratória. Mas outro conceito superpoderoso são os guias de processos de negócios. Deixe-me navegar até nossa página inicial para acessar guias.
Os guias são essencialmente experiências protegidas, onde ajudamos o usuário, através do processo, de alcançar um resultado específico para uma tarefa de negócios de alto valor muito específica. O primeiro guia que oferecemos suporte como parte da versão de visualização é o planejamento de conta ou planejamento de território de vendas, se desejar. O planejamento de contas pode ser tão simples quanto criar uma lista de clientes classificados em ordem de vendas projetadas, mas um plano de conta pode ser muito mais do que isso. Por exemplo, como saber que os clientes com o maior pipeline também são os clientes que têm maior propensão a fechar? Na verdade, não. Então, como mencionado anteriormente, o valor do projeto Sofia é ajudar o usuário a ampliar sua abordagem em levar mais em conta mais aspectos de seus negócios, ao mesmo tempo em que monta um plano em uma fração do tempo. Vou carregar dados sobre minhas contas e meus representantes de vendas. Naturalmente, detectaremos a relação entre esses arquivos para que possamos criar uma visão abrangente. É isso, tenho um plano de conta gerado por IA. À esquerda você vê que lhe damos uma indicação do a força dos dados, ou seja, com os dados que eu carreguei, quão forte um plano pode ser criado. Eu só consegui um ponto de 3, então não é um plano muito forte, mas, independentemente disso, a Sofia foi em frente e gerou um plano com base nos dados que ela tinha à disposição dela. Então, considere isso um rascunho. É um ponto de partida para o usuário e a ideia é que a gente indique quais outros dados que você pode ajudar a coletar para fortalecer o plano. Mas vamos dar uma olhada no que realmente foi criado com os dados que a gente teve. Eu tenho um resumo da conta. Eu estou mostrando os clientes de alta receita, o que é importante para eu não perder de vista eles. Mas a peça mais importante é mesmo os clientes que têm o maior potencial de crescimento. Claro que a gente está olhando para o pipeline, que é fundamental para selecionar contas-chave para o crescimento, mas a gente também está olhando para outros aspectos, como a força do relacionamento e o uso real do produto e status do programa de fidelidade, etc. Mas, novamente, isso é só um ponto de partida, e agora a Sofia se envolverá em um diálogo comigo para coletar pontos de dados adicionais que podem ajudar a fortalecer o sinal de dados e, como resultado, criar um plano de conta realmente forte e abrangente. Durante esse processo, também podemos puxar tendências do setor e ou informações competitivas. Então, na realidade, construímos uma visão holística e foi projetado para fazer você perceber instantaneamente que, usando a Sofia, você pode executar esses processos de negócios de alto retorno sobre o investimento, ROI, com mais eficiência e uma velocidade maior do que você pode sem ela. A intenção é que a Sofia crie novos hábitos e redefina de forma muito rápida e completa como os problemas complexos dos negócios são resolvidos. O planejamento de contas é só o primeiro de muitos guias de processos de negócios. Também planejamos oferecer suporte a guias para outras tarefas de negócios de alto valor, como fechamento financeiro e cadeia de suprimentos, e, idealmente, ao longo do tempo, construir um ecossistema de terceiros em torno de guias.